colocar de pé nessa noite? Connected. Aleluia, Jesus. Quero ler com vocês o Salmo de número 27 e o versículo de número 14. Você que tem a sua Bíblia, quiser acompanhar comigo. Salmo de número 27, versículo número 14. Aleluia, Jesus. Está escrito assim na palavra do Senhor: espera no Senhor, anima-te, e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu vou ler novamente com vocês esse versículo aqui e espero que entre no teu coração. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Hoje nós estamos aqui na casa do Senhor para adorar, louvar o nome do Senhor. Eu estou vendo o rosto de cada um de vocês aqui, mas o coração somente quem conhece é o Senhor. Muitas das vezes um sorriso estampado no rosto, mas somente Deus sabe o que está guardado ali dentro. Então neste momento eu peço para você fechar os teus olhos e falar com o Senhor. Se tem alguma dor aí dentro, se tem alguma angústia, entregue aos pés do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo para fazer na tua vida nessa noite. O Senhor, Ele sempre quer derramar algo sobre nós, mas depende de mim e de você. Muitas das vezes não recebemos a nossa bênção porque estamos com o coração triste, o coração amargurado e não ouvimos a voz do Senhor. Então nessa noite eu peço para você, fale com o Senhor neste momento e peça para Ele entrar, peça para Ele agir, para Ele levar toda a tristeza, toda a dor nessa noite. Senhor, eu venho aqui te pedir neste momento, Pai. Olha, Senhor, por cada filho teu que aqui está. Nós estamos aqui na tua casa mais uma vez, Senhor, para te louvar e te adorar. Que nós venhamos diminuir aqui, Senhor, e o teu nome cresça, Pai. Porque tudo aqui nesta casa é para ti, Senhor. Tudo aqui é em nome de Jesus, Pai. Não estamos aqui, Senhor, Deus querido, para adorar outros, senão a ti, Pai. Então se faça presente neste lugar. Que o teu Espírito Santo habite aqui em nosso meio, Paizinho querido. Queremos pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que temos feito, Senhor, e não tem te agradado, Pai. Deus, perdoa, Senhor. Tem de misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Entra com providência, Senhor, em cada caso, Senhor. Deus, derramado aos teus pés. Cada pedido, cada oração, Senhor, eu te peço, ouve nessa noite. Todo mal, Senhor Jesus, leva embora deste lugar. Leva embora das nossas vidas, Senhor. Deus querido, estamos aqui para te adorar, Senhor. Queremos te pedir, fala conosco, fala em nosso coração aquilo que tu já tens preparado, Senhor. Leva toda angústia, tristeza, depressão, Senhor, leva embora nesta noite, eu te peço, Pai. Deus querido, é no teu nome, Senhor. No teu nome que nós clamamos nessa noite. No teu nome que nós pedimos, Senhor. Aleluia, Jesus. Faz o teu querer, Senhor, e a tua vontade aqui. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Declaramos o teu nome aqui nessa noite, Jesus. Pois não há outro nome maior, Senhor. Aleluia. Vem com tua glória, com teu poder neste lugar, Jesus. Te damos toda a liberdade neste lugar, Senhor.
Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Seja do meu.
santo, santo Ele é. Aleluia, Jesus. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto novo me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Sim, Jesus. Toca minha comunhão, pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso decidi que estou, enquanto as minhas forças se esgotar. Vamos, adora o Senhor. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Cuidando sempre. Oh, Ele cuida, Ele cuida. Sim, Jesus, nós cremos em Ti. Vou Te adorar, que sustenta. Te louvar, sim, é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje que esse chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Mais uma vez agora, Senhor. Vou Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver amanhã, mas hoje sei
nós confiamos, Senhor. Assim como o salmista Davi declara lá no Salmo 121, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aleluia, assim nós confiamos, assim como no Salmo 125, ó Pai, que declara que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te damos liberdade aqui neste lugar, nessa noite, Jesus. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Que o Senhor cresça e nós diminuímos aqui nessa noite, Jesus. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. E eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo a Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Esse é o meu maior desejo, esse é o meu maior galardão. Santo Espírito, eu me rendo a Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu. Declare, Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. O meu anseio é permanecer em Tua presença, Senhor.
Jesus, em tu. Santo tu és, Jesus. Sim, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre as montanhas, declaro teu nome. Teu nome é poder, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome as trevas, vitória dá. Santo, santo, santo. Vamos tocar mais alto. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade e sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome de Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sim, Jesus, nós declaramos o teu nome. Sobre as famílias, declaro o santo nome de Jesus. O teu nome é poder, o teu nome é cura. O teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. O teu nome é poder, o teu nome é cura, o teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome, teu nome. Sim, Jesus. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá.
cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as... Declare. Declare. Sobre as famílias. Todo aquele que tem fôlego louva o Senhor. Cante. É adoração. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome de Jesus. Sobre as montanhas, Aplauda Ele bem forte nessa noite. Dê uma linda salva de palmas para Jesus, porque só Ele é digno de ser adorado. E nessa noite nós estamos em um culto de adoração, de louvor ao nome de Jesus. Então, nosso dever é adorar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe a palavra do Senhor, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos 24, irmãos. Amém. Pode tomar o teu assento, pode ficar à vontade na casa do Senhor. Já ficamos bastante de pé, né? Já ficamos bastante tempo de pé adorando ao Senhor. E isso é muito bom. Amém? A palavra do Senhor diz assim no Salmo de número 24, 13 em diante, e diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aí vem a resposta do Senhor aqui:
aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas vamos ficar nesse aqui. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? E o 4 que diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aqui o salmista Davi estava dizendo, né, que somente aqueles que estão com suas mãos limpas, né, e com o coração puro, esses são os que entrarão, né, para o reino do Senhor. Amém? Quem subirá ao Monte Santo? Hoje nós estamos num culto de adoração, e adoração também é aprender, irmãos. Adoração não é somente música. Adoração é aquilo que nós viemos entregar para Deus, nosso culto racional a Deus. Isso é adoração. Às vezes a gente pensa que a gente vai chegar na igreja, vai ser aquele pula-pula, né? Aquele reteté, um que salta para cá, outro que salta para lá, um que profecia, outro que, né, entrega a revelação. Amém? Um culto mais avivado, às vezes com, né, pastores que se preparam para esse tipo de coisa. Mas Deus me chamou de uma forma, como chamou o irmão, aleluia, Mateus de uma forma, como chamou o irmão Giovanni de outra forma, o irmão Valentim que está ali, como chamou lá atrás, o irmão Marlon de outra forma. E cada um de nós temos uma chamada, e basta nós somente exercer a nossa chamada, a qual Ele nos chamou, que nós já vamos estar fazendo a nossa parte, adorando, que foi para isso que Ele nos chamou, para adorar. E a minha adoração ao Senhor não é somente através das músicas que eu entoo aqui, quando estou na bateria, quando estou ministrando louvor. Não, a minha adoração é todos os dias, é em todos os meus atos, é tudo aquilo que eu faço, tem que ser para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. Isso é adoração, amém? Adoração, olha só, ela começa com a preparação do coração e não com a música. Por quê, irmãos? Quando acordamos no sábado de manhã, a gente já procura começar desde o início da manhã já, né, organizando a casa, porque às vezes trabalha a semana inteira, principalmente as irmãs, né? Ou então chega no sábado à tarde, elas trabalham até meio-dia, minha esposa trabalha até meio-dia, agora ela está de férias, mas ela chega em casa naquele horário do meio-dia, ela almoça ali comigo, com a Sara, e já rapidamente ela começa a organizar a casa dela, as coisas delas que ficou para ela fazer. Naquele momento ela já vai lá, ela já bota um louvor lá na televisão, e ali ela fica adorando a Deus em espírito, ouvindo aquela música, fazendo os seus afazeres. Isso já é uma forma de adorar a Deus, organizando a sua casa. Eu já é de outra forma. Eu já deixo um pouco lá para ela, ajudo às vezes na sala das crianças e tal, mas eu venho aqui, eu já vou varrer a igreja, já vou passar um pano, já vou ligar o ventilador para enxugar, já vou ficar em espírito de oração, às vezes vou lá, já vou ver uma palavra, porque tem que estar sempre preparado, porque a gente não sabe se o pregador à noite vai acontecer alguma coisa com ele, se ele vai estar presente, se ele não vai estar. Então isso já é uma forma de adoração, quando nós já nos voltamos para o Senhor naquele momento.
às vezes, com os afazeres, a gente esquece um pouco. Lembra de Marta e Maria? Uma foi para os pés e outra foi para as coisas da casa. Mas aquela que foi para os pés do Senhor Jesus agradou mais ao Senhor. Não que Marta não tivesse o seu valor, mas Maria fez a melhor parte. Ela largou tudo para adorar o Senhor. Então essa é uma adoração de todo o coração. Quando Jesus chega na nossa vida, nós temos que esquecer das coisas passadas e começar, né, uma nova história. Eu sei que pessoas aqui estão começando, pessoas que estão... Então a gente precisa aprender que, em primeiro lugar, né, a nossa adoração. Então, vivemos uma geração que canta sobre Deus, fala de Deus, muitas vezes vive distante de Deus. Porque é fácil vir à igreja, cantar para Jesus, colocar um louvor lá em casa, mas na mesma hora negar, como assim Pedro fez. Pedro estava com Jesus, mas na hora que apertou, ele disse: não, nem conheço esse camarada aí. Amém? Jesus deixa claro, nem toda adoração é verdadeira, mas o Pai procura aqueles que são. Então ele conhece os que são e os que não são. E os que são o adoram em espírito e em verdade. Por quê? Porque ele é espírito. Adoramos um ser que nós não vimos, mas que sentimos através da nossa adoração. E a nossa adoração é o quê? A nossa adoração começa lá na educação com os nossos filhos. Começa com o tratamento, eu sou homem, com a minha esposa, com a minha filha. A adoração começa lá no meu trabalho, como é que eu trato o meu patrão, as pessoas que me contratam para trabalhar. Isso também é adorar a Deus. Se chama submissão às pessoas que têm mais autoridade que você. Adoração é no fato de você respeitar o seu líder espiritual, o seu pastor, a sua pastora, o ministro de louvor. Se você vai ingressar no louvor, vai ter alguém aqui que vai te instruir. E você precisa entrar através do quê? Da obediência, da submissão. Isso também é adorar. Adorar a Deus é chegar no sábado e dizer: pastora, queres que eu vou aí ajudar, passar uma vassourinha na igreja? É adorar a Deus. Não estou dizendo que você é obrigado a fazer, não, mas isso também é adorar a Deus. Tudo que nós fizemos para a obra do Senhor, aleluia, acrescenta na nossa adoração. Amém? O que faz Deus aceitar ou rejeitar a nossa adoração? Então aqui temos alguns pontos que vai falar sobre o que leva Deus realmente a aceitar e o que leva a Deus rejeitar a nossa adoração. Nós precisamos entender isso, porque é fácil ficar a semana inteira envolvido com as coisas do mundo, não falar de Jesus lá no trabalho, não ouvir um louvor e chegar no sábado e vir para a igreja e acreditar que está salvo. Não. Adorar é todos os dias, é todo momento, é estar ligado com Ele. Amém? O texto está em João 4:25, na parte A, que diz: Deus é Espírito. Então Deus não pode ser limitado a formas humanas. Ele não é impressionado por aparência, volume ou emoção. Ele vê o interior. Então ele não está interessado no volume que está aqui, ele não está interessado se a tua voz é bonita, se tu tens boa aparência. Não, não é isso. Se tu está bem vestido ou se você está mal vestido, se você está de sandália ou de... Não, não é isso que Deus está interessado. Ele está interessado, ele vê o interior. Ele sabe qual foi a intenção de você estar na casa nessa noite. Ele sabe a intenção que você tem lá dentro de casa com a sua família. Ele te sonda. E aonde tu andares, ele vai. Amém? Então o homem vê o palco, Deus vê o coração. Não adianta o Mateus vir aqui, ter boa, né? Cantar muito bem, ter uma voz linda, glória a Deus, que Deus te abençoou com um louvor lindo, né? Que sai da tua boca.
Isso é maravilhoso. Quando eu sento lá para tocar bateria, eu me arrepio dos pés à cabeça, irmãos. Tem hora que eu me emociono lá dentro, que eu dou umas batidas meio fortes, uma coisa sobe, uma adrenalina, uma coisa, mas eu sei que isso é a presença de Deus que, aleluia, que vem através do louvor. Mas nós não podemos deixar que isso seja uma emoção, não. Amém? Ela tem que ser de todo o nosso coração, ela não pode ser passageira, porque a emoção é passageira, mas a adoração não, a adoração ela permanece. Amém? Então, antes de cantar, precisamos nos alinhar com quem é Deus. Também existe aqui outra coisa que nós precisamos ver. Não é simplesmente o Mateus chegar aqui, pegar o violão e subir aqui, ou eu chegar aqui na hora do culto, pegar o violão e vir aqui e cantar. Não, tem toda uma preparação. Eu preciso lá na minha casa ter o meu particular com Deus. Não é assim, Mateus? A gente vê aqui cantando, mas bonito, ele só chega lá, pega o violão, é uma bênção de Deus. Mas quanto tempo ele tem lá no secreto com Deus? Com o joelho dobrado, orando para que Deus unja a garganta, unja a voz, para que Deus entre na hora da adoração, que fale através da vida dele, que as pessoas sejam tocadas através das canções que serão entoadas. E aquele momento que está lá em casa praticando para chegar aqui, porque a igreja, como falou, o homem vê o palco, mas Deus vê o coração. Amém? Então nós precisamos estar preparados, não é de qualquer maneira, precisamos nos preparar para a adoração. Por isso que eu digo, quando a gente vai lá tomar um banho, trocar de roupa e já está se preparando para ir para a casa do Senhor, nós já estamos preparando já para a adoração a Deus. Você vai lá, você não vai vir com qualquer roupa, você já vai lá escolher uma roupinha mais bonitinha, né? Vou legalzinho para a casa do Senhor, né? Vou cheirosinho, tem um perfuminho lá, nem que seja aquele da Avon, às vezes está até meio vencido lá, mas é aquele lá que vai mesmo, dar uma passadinha, né? Não chegar lá do lado do irmãozinho fedendo a asa, né? Não é assim? Por quê? Porque a gente quer estar arrumado, alinhado, para estar na casa do Senhor. As pessoas veem, olhar para a gente, que legal que tu tá, que bonito que tu tá. Isso é uma forma de adoração, você elogiar alguém que você gosta. Tudo isso é para a glória de Deus, irmãos. E tudo que é para a glória de Deus é adoração. Nós temos que entender dessa forma, irmãos, né? Agora já pensou em chegar à igreja carancudo, vir sem vontade? De que forma que Deus vai aceitar a nossa adoração? Não tem como nós vir à igreja somente porque nós somos cristãos. Não tem isso, irmão. Chega no sábado, não, no sábado eu não posso marcar nada de compromisso, porque eu tenho compromisso na igreja. Tudo bem, você tem um compromisso com Deus, mas Deus vai sondar o teu coração se realmente esse compromisso é verdadeiro ou é costumeiro, é de costume. É o que eu falo para minha esposa. Ou nós fizemos de todo o nosso coração, amamos e abraçamos todos que chegarem na igreja, tratamos todos iguais, e vamos nos abraçar, e vamos, né? Vamos ser inspiração na vida deles. Chegar no sábado, nós vamos consagrar a nossa vida, nós vamos deixar as coisas de lado e vamos nos dedicar à obra e às almas que estão chegando a nós, para Deus receber a nossa adoração. Ou então nós paramos, porque de nada adianta, irmãos. De nada adianta. Por quê? Porque Deus quer os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, adoração em espírito, texto Romanos 8, 14 a 16. O que significa, irmão? Não é emoção passageira, foi o que eu falei aqui agora. Ela não pode ser uma emoção passageira que você vem aqui e sente a presença e uma bênção de Deus, mas sai ali fora, bobear, já quer bater no filho, já está retrucando com a esposa já está retrucando com o marido. Não, ela tem que durar, a adoração ela tem que durar. A gente tem que sair daqui em espírito, tem que ir para casa com a alma aliviada, tem que passar uma semana abençoada na presença de Deus, em espírito de adoração. Amém? É comunhão com o Espírito Santo, e não tem como nós ter comunhão com o Espírito Santo se nós vivemos uma vida inteira resmungando e reclamando. Então reclamação também não pertence à adoração, ela tem que sair da nossa vida. Mas tu chegou, já entrou com esse sapato sujo. Mulher, esqueci, vai lá, passa um paninho, se for preciso limpa, para não dar galho, para não... É verdade, irmãos. A mulher da mesma forma, né?
Vigia um pouco, pá, mas tu podia ter vigiado, né? Às vezes vai lá, joga aquela roupa suja no banheiro, deixa lá, não é capaz de juntar, botar lá no cesto, para ficar mais fácil para a mulher. E aí começa as picuinhas, irmãos, Deus tem que estar em todo, Ele tem que estar, a gente tem que mergulhar, irmãos. É o que eu falei aqui na semana passada, nós temos que mergulhar mais fundo, e para ir mais fundo, nós precisamos deixar essas coisas. Quando nós for abrir a boca, opa, deixa assim, outra hora eu falo. Amém? É comunhão com o Espírito, é intimidade, não performance. Amém? Então a intimidade é de dentro. Não é eu vir aqui somente com uma performance de adorador. Vim aqui levantar minha mão, cantar junto com a música e tal. Quem olha assim, o cara lá. Mas na minha intimidade com Deus, como é que está? Então é intimidade, não é performance. Marcas da adoração em espírito. Olha só, sensibilidade à presença de Deus. Uma pessoa que adora, ela chega na igreja, ou ela chega em qualquer lugar, ela vai fazer uma oração, ela tem intimidade com Deus, ela tem sensibilidade ao Espírito Santo. Quando ela começa a falar, quando ela começa a orar, quando ela começa a cantar, automaticamente, daqui a pouco ela já vai estar chorando, porque ela está em espírito. Se é que tem dons de línguas, aí por nada já dá uma rajada já de mistério, já na presença de Deus. A presença de Deus já envolve. É uma bênção, irmãos. Coração quebrantado, um coração que chega na igreja, começa a ouvir os louvores, irmãos, né? Parece que aquela música vai penetrando, o coração quebrantado, um coração caridoso, isso também é adoração. Você olhar também para as pessoas que estão na tua volta e saber que há uma necessidade e você ajudar. Essa semana eu estava falando com um rapaz e ele disse assim: a minha mãe tem um projeto numa cidade, uma cidade vizinha aqui. E ele disse assim: cara, tem vezes que não dá para aguentar. Todo dia, quando é 1, 2, 3 vezes por dia, tem gente batendo na porta, chamando no portão, um precisa de um remédio, outro precisa de um... Eu olhei para ele e disse assim: tua mãe é evangélica? Ele disse: não. Eu disse: isso é uma forma de adorar a Deus. Eu falei para ele: deixa tua mãe fazer. Ela se sente bem fazendo isso? Deixa ela fazer. É uma forma que ela achou de ajudar pessoas. É uma forma de adorar a Deus. Porque a Bíblia diz que amai-vos uns aos outros como o teu irmão, como a ti mesmo. Não é assim? Então, se você vê a necessidade de alguém e você não se compadece, como é que você adora a Deus? Como é que Deus vai receber a tua adoração se você não compadece do teu irmão que muitas das vezes está ali? Essa semana, essa igreja é uma igreja apostólica, mas nós somos uma igreja missionária. E as entradas que nós temos aqui, nós procuramos sempre reverter em obra social. Eu trabalho, minha esposa trabalha, e nós procuramos com as entradas ajudar pessoas que necessitam. A gente vê realmente quais são as necessidades. E aqui na nossa cidade tem umas 3 pessoas enfermas e que, né, elas estão passando por momentos difíceis. E essa semana a minha esposa olhou as entradas que tinha na igreja e ligou para essas pessoas e fez lá um Pix para cada uma dessas pessoas que estão passando por esse momento difícil, com câncer e outras coisas aí. Então, isso também é forma de adorar a Deus. Se compadecer das pessoas, se doar a sua vida em prol da obra de Deus, isso também é adoração. Amém? Aquela cesta básica, às vezes, que você traz à igreja, aquele alimento, às vezes é uma bolsinha de arroz, às vezes é um quilinho de feijão, Irmãos, isso vai acumulando, a gente vai botando ali, vai fazendo as cestas, e quando as pessoas precisam, chega a necessidade até nós dividimos, irmãos, nós passamos para aquelas pessoas que precisam. Isso é uma forma também de você adorar a Deus, é ter um coração generoso, irmãos. Amém? Como nós falamos aqui no início,
Deus, ele sonda o coração. E não adianta eu falar da boca para fora que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa... Não adianta. Isso é performance. Ele quer ver as atitudes, as nossas atitudes. Muitas das vezes você olhar para o seu celeiro assim e está praticamente faltando as tuas coisas, ou até faltando algumas coisas para você. Mas chegar uma necessidade, você ir lá e pegar o que você tem e entregar a Ele. Porque eu sei que Deus é o nosso provedor e Ele provê todas as coisas da nossa vida. Amém? Isso é forma de adoração, irmãos. Também é forma de adoração. Sensibilidade à presença de Deus, coração quebrantado, dependência total do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. A gente ter a certeza, irmãos, que o Espírito Santo está na nossa vida todos os dias e ter a dependência dele. É acordar pela manhã, dobrar os teus joelhos ao lado da tua cama, ou numa cadeirinha que tu tens lá, que tu botou para a tua adoração, para a tua oração, tu ir lá dobrar o teu joelho e dizer: olha, Jesus, eu sou dependente de ti. Espírito Santo, eu sou dependente de ti. Este dia está nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida, meu caminho nesse dia, nessa semana, nesse mês. Vai orando, vai dizendo que você é dependente dele. Isso é uma forma de adoração, irmãos. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus, ele quer ouvir de nós todos os dias. Amém? Então, o louvor pode continuar sem o Espírito, mas a adoração não. Então, pode chegar pessoas que cantam bem aqui, como eu falei antes. Vai cantar e a pessoa que está cheia do Espírito Santo aí na frente, ela vai se encher. Porque ela já está cheia. Mas muitas vezes, quem está aqui cantando, está vazio. Porque canta bem. Amém? Porque praticou, estudou para fazer aquilo ali. É como pessoas que muitas vezes têm uma eloquência assim na palavra de Deus, irmãos, mas você vê pregar 1 a 2 horas e parece que prega ensinamento, prega, e a pessoa não sente nada, irmãos. Amém? Então o Espírito Santo ele tem que estar presente em tudo. Adoração em verdade. Salmo 145, 18. Então, a verdade envolve palavra de Deus, sinceridade e vida coerente. Isso é adorar em verdade. Então, envolve palavra, envolve sinceridade e coerência, vida coerente. Exemplos aqui: Ananias e Safira. Aparência de adoração, ausência de verdade. Então nós podemos até ter, muitas vezes, né, aparência de adorador. É como eu falo sempre aqui, né? Posso pegar essa Bíblia, botar embaixo do braço, sair estrada fora e na estrada, pessoal, lá vai um crente, lá vai um adorador. Mas não ora, não jejua, não busca Deus. Bobear está com a Bíblia embaixo do braço. Se alguém parar e diz: me recita um salmo aí, não sabe nenhum salmo, não sabe recitar. E tem, irmão, hein? Tem pessoas assim. Estou falando uma coisa que eu sei porque eu já vi. Viver de aparência, irmãos. Amém? Safira e Ananias, eles viviam de aparência. E o que aconteceu? Deus fulminou, né? Não se pode adorar em verdade no culto e viver na mentira durante a semana. É como eu falei, aqui é adorador, aqui é cheio do fogo, fala em mistério, sapateia, pula na brasa, canela de fogo, é tudo. Aí durante a semana, bobear está brigando com o companheiro lá no serviço lá. Está discutindo, está falando palavrão. Adoração que Deus rejeita. Agora vamos para o outro lado. Até aí era o que Deus aceita. Agora vamos para o lado que Deus rejeita. Olha só. Deus rejeita louvor sem justiça, música sem santidade e culto sem transformação. Então todo culto na nossa vida, todo culto que nós viemos, a palavra nos ensina que ela se renova a cada dia na nossa vida.
A cada vez que ela é pregada, a palavra ela se renova. A cada culto que nós viemos, precisa ter uma renovação, uma transformação. Amém? Então o culto, a palavra, ela tem que mover alguma coisa em nós quando nós vamos ao culto. Todo culto que eu vou, eu chego lá, tem os louvores e tal, mas eu presto atenção na palavra. Por quê, irmãos? Eu sei que a palavra é que vai me moldar. É a palavra que vai transformar a minha mente, que vai mudar o meu jeito de pensar, a minha forma de agir. É a palavra de Deus. E eu, Erasmo aqui, eu fui transformado pela palavra. Por quê? Quando eu estava na maior da minha aflição, a drogadição, na vida que eu levava, eu fui para um lugar e cheguei lá e encontrei um rapaz que era mais novo que eu, e ele era meu pastor. Era mais novo que eu e meu pastor, e lia a Bíblia o dia inteiro trancado dentro de um quarto. E ele disse assim: tu queres ser mudado? Ele falou para mim. Eu disse: eu quero. Tu queres deixar dessa vida que não tem mais jeito, como tu falou com a tua boca? Eu disse: quero. Esse aí é o teu quarto. Quartinho pequenininho assim, ó. Tinha uma caminha só e uma prateleirinha para me botar minhas roupas. Aí é o teu quarto. E aqui está a tua Bíblia. Eu vou te emprestar essa Bíblia. Ele não me deu, ele me emprestou. Agora tu vais comer Bíblia aí. E tu vais ver que Deus vai transformar a tua vida. E eu até no momento eu não acreditei. Por quê? Porque na minha mente eu ia para aquele lugar, eu ia ser restaurado dos vícios que eu tinha, e eu ia voltar para esta cidade, e eu ia voltar a ser um católico como eu era. Eu era católico, eu ia na igreja católica, eu ia no carismático, eu ia nessas coisas tudo que tinha da igreja aí. Eu ia, irmãos, às vezes bêbado, às vezes drogado, entrava, chorava, não incomodava ninguém, saía, não era sempre, mas eu ia. E se perguntasse para mim, eu era católico, eu ia voltar a ser aquela pessoa. E quando eu entrei para dentro daquele quarto, e ele começou a dizer: ó, lê isso, eu lia. Agora lê aquilo lá, Erasmo. Eu li aquilo lá. Até que chegou num ponto, ele disse assim, chegou um amigo nosso lá de Caxias, que veio pregar na igreja. Ele disse assim: tu queres ser transformado verdadeiramente? Eu disse: quero. Eu quero receber o Espírito Santo, eu quero ser cheio da presença de Deus. Ele disse assim: então lê o livro de João. o apóstolo que se debruçava no peito de Jesus. Ele tinha intimidade com Deus. E Deus vai te mostrar muitas coisas através desse livro. E eu comecei a ler, li todo o livro de João. Quando eu terminei de ler o livro de João, eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Deus fez uma mudança na minha vida. Consegui largar do vício do cigarro, que foi o pior vício que eu custei largar. Foi através do livro de João. Lendo o livro de João, vendo as passagens de Jesus, o que ele sofreu por mim e por você, eu dizia: eu não sou merecedor. Eu só chorava. Eu levantava de manhã chorando, eu ia dormir chorando. Nós jejuava da meia-noite às 5 da tarde. Às 5 da tarde nós tomava banho, fazia o nosso café, tomava o nosso café. 7 horas nós estávamos na igreja, abria a igreja, lá tinha uma igreja que eles cuidavam, esse rapaz cuidava de uma igreja, eu morava com ele. E nós ia para o culto, terminava o culto, 9h30, 10 horas, nós íamos para casa, fazíamos a nossa janta. E ele dizia assim: ó, hoje tem monte. E o dia que ele dizia hoje tem monte, nós já sabíamos que nós ia sair às 11h30 de casa, só ia voltar 2, 3 horas da manhã orando em cima do monte. Nós subíamos o monte e vinha, e jejum de novo outro dia até as 5 horas da tarde. Mas a presença de Deus naquela casa, irmãos, era constante. Hoje, se você falar para a igreja: vamos fazer uma campanha de 3 dias de jejum, todos os dias até 5 horas da tarde, é 1, 2 que adere com o pastor, e o pastor que se vire. Ah, pastor, foi tu que fez o propósito, aí te vira. Quer adorar, mas não quer pagar o preço. Quer ser adorador, quer ser reconhecido como adorador, mas pagar o preço não quer. O pastor diz: olha, vamos orar hoje, às 11 horas na igreja, vamos fazer uma oração. Não aparece ninguém. Vamos subir um monte na semana que vem, na sexta-feira, bota lá, já botei várias vezes no grupo. Vamos fazer um monte, ninguém se prontifica. Ah, pastor, mas tu tem que dar o primeiro passo. Eu estou dando o primeiro passo, estou convidando. Vamos subir, vamos se alegrar, vamos buscar. E a igreja?
Não tem como avivar uma igreja avivada, não tem uma igreja, aleluia, que tem milagres sem oração. E oração é adoração a Deus. Oração é adoração a Deus, irmãos. Amém? E eu falei que esse ano, todos os meses, a última sexta-feira do mês, nós vamos fazer uma noite de oração aqui. Vamos abrir a igreja, vamos marcar o horário, vamos abrir a igreja na última sexta-feira do mês de janeiro, e assim por diante. Todas as sextas-feiras nós vamos estar aqui orando. Eu acredito que após as 10 horas, vamos abrir a igreja, para que quem quiser vir orar conosco, a igreja vai estar aberta. Aquele que sentiu no coração, Deus assim vai abençoar. Amém? Então, como foi falado aqui, é possível, irmãos, emocionar pessoas e entristecer a Deus. Com o quê? É louvor sem justiça, música sem santidade, culto sem transformação. E como eu falei, saber cantar bem, tocar bem, chega aqui, canta, isso, tudo aquilo, mas entristece o coração de Deus, porque não é uma pessoa que vive na justiça de Deus. Adoração como estilo de vida, irmãos. Na nossa adoração diária inclui o quê? Corpo consagrado. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E Deus, ele não habita em templo, em casa suja. A nossa mente, irmãos, tem que ser voltada para a justiça de Deus, para as coisas de Deus. Nós não podemos ler a Bíblia igual um jornal, não. Nós temos que ler a Bíblia, a palavra de Deus, e procurar andar na justiça de Deus. É difícil? É difícil. Mas precisamos ter o quê? Uma mente renovada e uma vontade submissa. Amém? De adoração. Exemplos práticos, irmãos. Obediência, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil, nós precisamos obedecer. Perdão, quando é difícil, temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que se levantam contra nós. Nós temos que entender e precisamos perdoar. Santidade, quando ninguém vê. Ninguém precisa ver que você está jejuando. Ninguém precisa ver que você está lendo Bíblia. Ninguém precisa ver que você está orando na madrugada. Os sinais acontecerão através da tua vida. Você começa a orar, começa a jejuar, começa a ler Bíblia, a santidade, ela vem. Tu passa a viver de forma diferente, irmãos. E você vê a diferença quando você chega na igreja, quando você chega num estabelecimento, no trabalho, no teu dia a dia. Eu já cheguei em lugares que eu não falei que eu era evangélico, que eu era crente, não, que eu era um adorador, não. Mas eu estava ali quietinho, trabalhando, e alguém chegou do meu lado e disse assim: tu é crente? Por quê, irmãos? O brilho do Espírito Santo, ele precisa estar na nossa vida. É difícil a pessoa que não é cristã, irmãos, que está ali trabalhando e no decorrer da caminhada, fazendo uma coisa ou outra, quando vê está murmurando, está falando palavrão. E o crente não. O crente levar uma martelada no dedo é capaz dele dizer: glória. Não é assim? É diferente, irmãos. Mas o ímpio, a primeira coisa que ele faz, o que ele vai dizer? Bestemar. Já vai chamar o Antônio, né? Não é assim? Ô Antônio, sai daqui, ô capiroto. O fruto da verdadeira adoração. Agora vamos lá, ô coisa boa. Quando adoramos, irmãos, de verdade, vimos Deus como Ele é. Vimos Deus em Espírito. Não como vimos Deus como Ele é, em Espírito. Não como só um abençoador que o verdadeiro adorador, ele vai adorar em espírito e verdade, e ele não vai atrás de recompensa. Deus o vai recompensar, é isso que eu quero dizer. Nós vimos como Ele é.
Como assim? Nós não adoramos pelo que tu me dá, não. Nós te adoramos pelo que tu é. E o que Deus é para nós? O que Deus é na tua vida? É isso que ele está perguntando aqui. Nós vimos Deus como Ele, que Ele está falando aqui, que a verdadeira adoração, o fruto é que nós vamos ver Deus como Ele é. Que Ele é Espírito, que Ele é merecedor de ser adorado. Reconhecemos quem somos. Quem somos nós? Pecadores, né? Murmuradores. Às vezes falta alguma coisa dentro de casa, a primeira coisa que a gente faz é murmurar. Falta o trabalho, às vezes Deus já está trabalhando lá, para a semana que vem te dar um serviço abençoado, nós autônomos, né? Acabou o serviço, não sei o que eu vou fazer da minha vida, estou cheio de conta. Fica quietinho, fica em espírito, adora a Deus pelo que Ele é. Ele sabe o que está faltando na tua vida, Ele vai colocar. Não o que é, não nos preocupamos com o que haver de comer ou de beber amanhã, porque Ele é o nosso provedor, amém? Somos purificados, isso é fruto de uma verdadeira adoração. Quando nós adoramos Ele, né, de verdade, irmãos, de todo o nosso coração, nós somos purificados e somos enviados. Você não vai conter essa graça que Deus derramou sobre você, essa unção, somente para você. Você vai querer enviar isso, dividir isso com outras pessoas. Amém? Quando a gente recebe o Espírito Santo, que a gente está cheio do Espírito Santo, você quer ganhar o pai, a mãe, o irmão, o sobrinho, o vizinho, a vizinha, o primo, não é assim? Então quando nós adoramos verdadeiramente os frutos, Ele vai nos enviar, para quê? Para anunciar as boas novas àqueles que ainda se encontram oprimidos, né? Abatidos, desanimados. É isso que a adoração, ela gera, a verdadeira adoração gera em nós. A adoração, olha só, ela gera, o que eu estou falando, gera missão, não estagnação. Missão o que é? É levar as boas novas, é fazer aquilo que eu estava falando antes, se doar a pessoas, ajudar pessoas, amém? Então isso são os frutos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, nós vamos olhar para a vida de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, por onde Ele passava, Ele curava enfermos, não era assim? Expulsava demônios. Mas por que Ele fazia isso? Porque quando Ele chegava, que Ele passava por essas pessoas, Ele era de um coração generoso, e Ele era Ele agia de compaixão com essas pessoas, amém? Então, para que Deus cure, para que Deus salve, para que Deus liberte, nós precisamos agir de compaixão. Temos que ter compaixão pelas pessoas que ainda não alcançaram a graça de Deus como nós. Isso é missão, é a missão que Deus deixou para nós, amém? Então assim, isso agrada a Deus, isso são os frutos da adoração. Agora, Deus, para nós finalizar aqui, Ele não está procurando voz bonita, banda afinada e culto cheio de gente. Não. Não é isso que Deus está procurando. Olha só, Deus procura corações rendidos, vidas santificadas e adoradores verdadeiros. É isso que Deus está procurando. Não adianta eu trazer lá o cantor fulano de tal lá, porque é profissional na música, chega aqui, pode até causar aí, sabe, dar um arrepio e tal, por causa que vai ter uma voz bonita, né? Vai ter uma banda toda cheia da caída e tal, e tal, e tal. Mas o Espírito Santo precisa estar na nossa vida, amém? Oh, glória. A pergunta é, se estamos adorando, mas se Deus está recebendo nossa adoração. Você tem certeza que você está adorando e Deus está recebendo a tua adoração? Se você ainda está com alguma incerteza nessa área, comece hoje mesmo.
perguntar para Deus o que Ele quer que você mude na sua vida, o que você precisa arrancar da sua vida para Ele aceitar a sua adoração, e começa a praticar todos os dias. Deus, Ele vai se revelar a ti na tua adoração, na tua oração. Quando dobrar os teus joelhos, peça para o Espírito Santo: olha, eu quero que o Senhor remova tudo aquilo que atrapalha a minha adoração. E Ele vai te trazer à mente tudo aquilo, porque o Espírito Santo, Ele se revela a nós em tudo que nós fizemos. E você, como conhecedor da palavra, você vai saber quais são os pontos que está desagradando a Deus, porque o Espírito Santo vai te trazer à tona, Ele vai te lembrar. E aí, quando você começar a entregar aquilo tudo de volta para onde é o devido lugar dele, Deus vai começar a receber a tua adoração. Amém? Então, eu quero que você fique de pé e quero que você ore comigo neste momento. O irmão Mateus vai ministrar uma canção. Eu quero que você, nessa ministração, você comece a meditar em tudo aquilo que você precisa se arrepender, e você comece a pedir a Deus uma renovação espiritual e se entregue verdadeiramente toda a tua vida no altar do Senhor. Não é nesse altar aqui. Esse altar é um lugar onde nós pregamos. Eu estou dizendo no altar do Senhor. No teu altar imaginário agora. Imagina o altar de Deus, assim, você diante, fecha os teus olhos. Tipo, você diante do altar do Senhor agora. Dizendo assim: Senhor, eu me rendo e eu me arrependo de todas as minhas iniquidades. Me arrependo de todos os meus pecados, de tudo aquilo que atrapalha a minha adoração, que me afasta de Ti, Senhor. Peça para Ele nesse momento em espírito. Você não precisa falar com a sua boca, somente na sua mente, porque o Senhor, Ele sonda os nossos pensamentos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos neste momento, Senhor, para que o Senhor coloque todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Tudo aquilo que lhe aborrece, Senhor, tudo aquilo que nos tira da Tua presença, Pai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, agora nós pedimos, Pai, começa a limpar a nossa mente, purificar o nosso coração, e que nós venhamos ter um coração transformado para ser um verdadeiro adorador. Vícios, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, sai dessa vida, em nome de Jesus Cristo. Todo medo agora, toda insegurança, aleluia, eu te repreendo agora, sai no nome de Jesus, e que esta vida, aleluia, ela seja restaurada pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Tudo aquilo que afasta, que atrapalha a nossa adoração, nós repreendemos agora, oh Santo Espírito, no nome de Jesus. E que a nossa adoração, ela seja verdadeira e possa chegar até o trono da glória. Que a nossa adoração, ela venha a ser de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, todos os dias da nossa vida, ao levantar, ao deitar, no trabalho, nas coisas, Jesus, aleluia. Limpa, Jesus, esta mente, Jesus, limpa este coração, Jesus, e habita, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Jesus. Te adoramos.
te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Que possamos adorá-lo em espírito e em verdade todos os dias da nossa vida, Jesus. Que o Senhor possa receber, Deus, a nossa adoração de um coração limpo. Aleluia, de um coração puro, de mãos limpas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos que esta igreja é uma igreja de verdadeiros adoradores, para a glória do Teu nome, Jesus. Nós clamamos em nome de Jesus. Eu quero chamar a pastora aqui. Fique em espírito de adoração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esperança viva, Aleluia. tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse
esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha disso. Tua presença, Canta, igreja, eu quero ouvir. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem, Jesus! Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Há uma presença real, Aleluia, aleluia, Jesus. do Espírito Santo sobre este lugar. E eu creio que Ele está limpando corações, está limpando mentes nesta noite. Eu sei que essa palavra falou com vidas, com pessoas aqui. E eu creio que haverá testemunho para a glória do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos ensina que ela não volta vazia. Quando a palavra do Senhor é ministrada, aleluia, aleluia, e ela encontra um coração aquebrantado, ela faz morada, ela faz efeito, aleluia, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos que o Teu Espírito Santo seja sobre a nossa vida, nossa casa, o nosso trabalho, todos os dias, Jesus, da nossa vida. Assim como o Senhor mesmo disse, que iria para o Pai, mas deixaria o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, esse que habitaria, que habita em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Aplauda Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, o Senhor é bom. Que nós possamos ser a cada dia mais verdadeiros adoradores. Que nós venhamos fazer com alegria, com amor. Que nós venhamos estar na casa do Senhor, não por obrigação, mas com sede e fome da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso na nossa vida. Pelo simples fato de podermos estar aqui, o Senhor é bom. Aleluia. Vamos fazer a parte das ofertas neste momento. Quero ler com vocês 2 Coríntios 9 e 7. Aleluia, Jesus. Que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém, meus irmãos? Que o Senhor não deixe faltar nada na sua casa, que o Senhor não deixe faltar uma porta aberta de trabalho, e que o Senhor não deixe faltar o mais importante, que é a presença dEle na tua vida, na minha e na tua vida. Que nós possamos todos os dias poder acordar e agradecer ao Senhor por mais um dia, né? Poder ter acordado com saúde, poder ter um trabalho, ter uma família abençoada, né? Então vamos orar neste momento e depois você pode ofertar na casa do Senhor. Senhor, eu te peço nessa noite que derrame as tuas bênçãos sobre cada filho teu que aqui está, Pai. Tu conheces o coração, o deitar, o levantar de cada um dos teus filhos, Senhor. Senhor, se tiver alguém aqui precisando de um trabalho, Pai, abençoa.
Tu pode todas as coisas, Senhor. Aquilo que para nós é impossível, para Ti não é nada, Senhor. Eu te peço nessa noite, derrama, Senhor, bênçãos sobre cada um, sobre cada vida, Senhor, sobre cada casa, cada lar, Paizinho querido. Ah, Deus querido, nós confiamos em Ti, Pai. Nós cremos no poder que Tu tens sobre todas as coisas, Pai. Eu te peço, Senhor, nessa noite, no Teu nome. Ah, Deus querido, abençoa cada um, Pai querido. Amém e amém. Você pode ofertar na casa do Senhor.